gente, tudo bem? Oi, Fabiola, oi, Vilma, que bom ter vocês aqui. Fico muito feliz, sejam muito bem-vindas. Tudo bem Muito com boa você? noite. Boa noite. Prazer te conhecer, Fabiola. Vilma, o prazer é meu. Muito bom. Eu te acompanhei, viu? Nas últimas edições ali, a gente Você estava. acompanhou. Que bom, fico feliz. Estou Eu te falo muito. acompanhando. Eu vou te falar Não, uma é coisa, eu ótimo. falo muito. Eu até falei para Débora, você me corta, porque eu falo muito, gente. Fala nada. É tão gostoso ouvir É muito vocês bom. comentando, os comentários. Quando a gente se deixa ser levada pelo Espírito do Senhor, nem somos nós quem falamos, É É verdade. verdade, isso né? é verdade. Eu queria te convidar, Vilma, para fazer essa nossa oração inicial. Ah, vamos então. Querido Deus, estamos aqui presente para estudar um pouco da tua palavra. Venha estar conosco, nos dirija e nos abençoe, que nós possamos fazer tudo para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Amém. amém. Gente, estamos gravando esse vídeo, é à noite, por isso que as meninas deram boa noite, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí, independente do horário. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado porque você está nos acompanhando, porque você começou esse ano conosco. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Senhor ouve e liberta. Está sendo bem dinâmico esse nosso estudo do livro dos Salmos. A gente está aprendendo tanta coisa que eu, particularmente, nem esperava aprender extraído do livro dos Salmos. E acredito que você também. Se você tiver algum comentário, se você tem algo aí que você tem aprendido, que você se surpreendeu, manda para gente, comenta. Pode e aproveita, gente, para curtir o nosso vídeo, para encaminhar, compartilha aí para todos os seus contatos do WhatsApp, para todo mundo, para que mais pessoas tenham acesso a esse trabalho. Nós vamos ficar muito felizes se o evangelho for pregado através desse vídeo, for levado a outras pessoas. E olha, tem gente que só você pode alcançar. A gente estudou isso no trimestre passado. Então, tem pessoas que só você tem o contato. Então, encaminha, vamos compartilhar, porque o que é bom a gente compartilha. E hoje a gente vai falar sobre isso. O Senhor ouve e o Senhor liberta. O livro dos Salmos, ele sustenta uma verdade de que o Senhor, ele é o Deus vivo que age em favor, né, daqueles que o invocam. Está lá em Salmo 55. É, os Salmos, o Saltério, né, ele é um livro de oração. Então, tem muita ali invocação. Os salmistas, eles abrem o seu coração a Deus, né? Eles manifestavam a sua confiança no Senhor. Não importava quais fossem as suas necessidades ou circunstâncias, eles estavam ali acreditando que o Senhor Criador permaneceria com eles. Eles também mostram ali a confiança de que Deus os livraria de qualquer situação difícil. E que mesmo que eles passassem por esses momentos, eles estavam certos de que esse Deus estaria do lado deles. Será que você também tem essa confiança, essa certeza de que, independente do que você está passando, do que você possa passar, o Criador está do seu lado? Você tem essa convicção? Se você ainda não tem essa convicção, vamos trabalhar e vamos orar juntos para que você tenha essa convicção. Porque eu não posso imaginar uma vida de uma pessoa que não tenha fé em Cristo, que não acredita que Cristo está do seu lado. Porque a nossa vida já é tão complicada aqui nessa terra, então imagina sem a gente ter um Criador, sem a gente ter um Deus mantenedor, um Deus de amor ao nosso lado. Então, que você possa ter certeza de que Deus está com você, independente da situação. Agora, eu vou convidar a minha amiga Vilma aí, para poder continuar falando um pouquinho mais para a gente, né, Vilma? Com certeza. Eu estava ouvindo você falar, isso que você falou é uma grande verdade. E você sabe que eu estava refletindo
sobre o livro de Salmos, é um livro poético. E, na verdade, o salmista, ele fala, eu até pensei outro dia, eu estava pensando, estava dormindo, estava pensando, eu falei assim, gente, como pode? As palavras que é dita ali, vem da alma, não é? Vem da alma, vem do espírito. Porque assim, nós somos físico, mental e espiritual. O físico, nós sabemos que é a nossa saúde, o nosso bem-estar, nós precisamos ter uma boa alimentação, usar os 8 remédios da natureza, tudo isso. O mental, nós temos que ter uma saúde mental para que a gente esteja bem, não é? Aí eu sempre, como eu sou neuropsicóloga, eu falo assim, nós temos que cuidar do nosso sistema límbico, que é o sistema das emoções, tá? E o lado espiritual, muitas vezes as pessoas pensam assim, o lado espiritual tem a ver só com religiosidade. Não, existe a religiosidade e existe a espiritualidade. A espiritualidade é o ser em si, é a alma da pessoa, é o jeito da pessoa, é como ela se conecta com algo superior a ela. Então, quando você começa a estudar o livro de Salmos, você vê a profundidade de como o salmista ele colocava as suas aflições, o seu bem-estar, as suas carências, as suas tribulações, e ele buscava num ser superior todas as suas respostas. Então, assim, a gente, quando agora nós estamos estudando esse livro, nós podemos ver que, na verdade, a profundidade do que está escrito, sabe? Do que tá, e quanto tempo durou para chegar até nós? Imagina, quanto tempo que durou, né? Os helenos que escreveram, reescreveram, e foram nos pergaminhos do Mar Morto, foram encontrados. Quantas cópias eles fizeram? E, na verdade, chegou até nós. E aí, o salmista, ele fala assim, se subo aos céus, o Senhor está lá. Se vou na profundeza do abismo, Deus está. Então, em todo lugar, se eu deito na minha cama, Deus está me vendo. Então, você vê que existe um ser superior que conhece quantos fios de cabelo nós temos, não é? E aí você fala assim, puxa vida, nem eu sei, mas ele sabe. E a gente, como criacionista, nós acreditamos numa criação, nós vemos esse poder. E eu creio que isso é confortante para nós, você saber que tem um Deus superior, criador do céu e da terra, que ele é onisciente, ele é divino, e que ele está presente no nosso dia a dia, mesmo que a gente não queira, não é? E aí eu fico pensando no seguinte, que assim, as suas promessas de libertação não é um clichê, é algo real. Sabe quando a gente viu isso? Foi na pandemia. Eu percebi na pandemia que muitas pessoas se voltaram para a sua fé, se voltaram para a sua religião, porque ficaram com medo do adoecimento, não é? Mas Deus estava presente, Ele estava vendo as tribulações de cada um, cuidando de cada um, e essa maravilha que, que Ele tem criado para nós, que é o nosso planeta, nós só temos a agradecer, não é? Então, Deus conhece o nosso coração, Ele conhece os nossos pensamentos. Embora a inteligência artificial pense assim, as pessoas pensem assim, nossa, agora com a inteligência artificial as pessoas vão saber de tudo, pode existir até um psicólogo de inteligência, já existe, né? Inteligência artificial, mas a alma da pessoa ninguém vai poder substituir. Não é? E quando diz assim, os meus ossos não te foram encobertos. Então ele conhece cada momento, cada parte, e ele garante o cuidado divino para com nós. Por quê? Quando você tem confiança, quando você tem fé, porque tem uma coisa muito engraçada, você não consegue tocar a fé. É algo abstrato, é uma abstração. Eu creio que aí está o maior poder. Como pode você ter fé naquilo que você não vê? Como pode você ter fé naquilo que você não toca? Então, quando o salmista fala assim, bem-aventurado, ou quando eu coloco a minha confiança no Senhor e eu o invoco na minha angústia, ele me socorre.
sabe? Então, por que que ele acredita? Por conta da fé que ele possui. Porque se ele não tivesse fé, por exemplo, a mãe, quando está esperando um bebê, ela tem fé que ela vai ter aquele filho. E ela luta, e ela se alimenta bem, ela faz tudo porque ela tem fé, ela acredita que ela vai cuidar bem daquele filho. Então, assim, quando você vê uma mulher grávida e você pensa assim, nossa, o Senhor conhece até quando o bebê está se formando na barriga da mãe ele está vendo mesmo sem forma, né? O salmista fala que ele vê ele sem forma, até os seus ossos, né? E lá no Salmo 40 diz assim: bem-aventurado que põe a confiança no Senhor e invoca-me no dia da angústia. Então, nós precisamos invocar o nosso Deus, porque é Ele e nós, na hora que você está no sofrimento. Não é seu amigo, não é seu pai, não é sua mãe, é você sozinho, não é? A certeza que ele não permitirá que os seus pés vacilem. Na verdade, esse Salmo 121 é um salmo belíssimo, né? Levanto meus olhos ao Senhor, não é? E o Senhor, ele tá ali conosco, ele está cuidando, ele está nos amparando, certo? E aí eu vejo assim, que a imagem, quando diz assim, que a imagem do Senhor como guardião de Israel, que seria assim até todos os povos da terra, porque foi com Israel que ele fez a aliança. O Senhor fez a aliança. Mas assim, ele não dorme para os gentios, e nós somos os gentios. A palavra veio a nós porque nós somos os gentios, mas assim, ele não dorme, ele cuida, sabe? E o Salmo 121, ele é um salmo muito bonito e muito profundo. Quando ele fala assim, ó, elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? E quando ele fala assim, vem o meu socorro, quando você olha para o céu assim, o socorro pode vir do céu, basta você ter fé. Se você não tiver, você não crê, certo? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E ele não permitirá que teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda, é certo que não dormirá, e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Você já reparou que a tua sombra é ao lado direito? Entendeu? Olha que interessante, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é que te guarda de todo o mal e guardará a tua alma. Então eu percebo assim que esse livro, ele traz a essência humana, certo? A essência que eu diria a essência do ser humano, certo? Em que praticamente quando a gente começa a ler, quando a gente mergulha nessa leitura, a gente percebe, olha o que, que a gente percebe, Débora e Fabiola, que na verdade existe um ser superior, criador do céu e da terra, e que ele protege a gente se você chamar. Ele não é uma pessoa que. Ele não é um ser que vai entrar na sua vida se você não quiser. Sabe? Se você não quer, não se preocupe, ele não vai entrar se você não quer. Agora, se você abre seu coração, e aonde diz assim: eis que sou a porta e bato, se você abrir, entrarei e cearei com você. Mas se você não quer que eu entre aí, eu não vou entrar, tá? E tem uma outra coisa também. Além disso, ele é nosso refúgio na adversidade. Então, eu percebo assim que diz assim que o salmista ele passou por diversos problemas. Aí, trazendo para os dias de hoje, o que, que a gente vê? Nós passamos por diversos problemas, certo? Aí a pessoa pode pensar assim: ah, viu, eu não tenho problema. Não existe um ser humano que não tem problema. Todos têm problema, certo? Neste Por mundo é mínimo que impossível. Então, é impossível não ter problema, porque nós somos que nem a onda do mar. Uma hora nós estamos ali na marolinha, daqui a pouco nós estamos numa baita tempestade. Daqui a pouco, a gente estava ouvindo a sua conversa, o cortisol está lá em cima, liberado pela sua suprarrenal, e você detonou o quarteto fantástico, dopamina, serotonina, endorfina. Por quê? Eu sempre falo, existiu um antecedente, um paradigma, um antecedente, a resposta e a consequência. Aí você fala, mas por quê? Não é? Aí vem a pergunta. E aí quando você olha assim, o Senhor é meu refúgio na minha adversidade. Aí você fala, o salmista fala assim, ele também passou por isso. Então, acaba sendo de exemplo para nós que existe um ser superior
um ser invisível que nós não vemos, porque existe uma nuvem entre o ser humano e a divindade, por conta da origem da transgressão. Mais que as nossas orações, que as nossas petições chegam até ele. Basta você crer. A oração, ela é a ponte que nos liga a Deus, né? Isso mesmo. E é só precisar, a gente só clamar, ele vai estar do nosso ladinho. Não é verdade, Fabiola? E aí É eu verdade. preciso de uma defesa. Eu tenho quem? Eu tenho meu defensor, eu tenho meu libertador, eu tenho um auxiliador ao meu lado para poder me atender quando eu preciso. Exatamente. O próprio Salmos 34:17, ele vem falando algo assim muito profundo, parece simples, mas é muito profundo, e diz, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Quando eu leio esse salmo, eu lembro muito daquele povo que ficou cativo no Egito durante boa parte da sua vida, sabe? Israel tinha os seus costumes, adorava a Deus da sua maneira, se alimentava da sua forma. Só que Deus permitiu, né, a partir de todo o contexto, que a gente não vai ter tempo para falar aqui, que eles fossem levados cativos para um lugar distante, repleto de deuses, uma alimentação diferente, um estilo de culto totalmente diferente. E os Salmos é um livro que também vai nos lembrar o que esse Deus que ouve o nosso clamor fez para aquele povo. E eu acho lindo, tem um Salmo 114, e o título dele na minha versão diz As Maravilhas do Êxodo. E aqui vem falando como os nossos problemas e as tribulações diante de Deus são bem pequenininhos. Eu queria só ler um verso aqui que eu achei incrível. Aqui vem falando o contexto desse salmo sobre a soberania de Deus diante dos problemas. Ah, se tem um mar ali na minha frente, Deus simplesmente faz com que ele se abra. Olha só que interessante o verso 4. Os montes, eles saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Você já imaginou? Para Deus é assim, ó. Peraí, monte, dá licença, com licença, vai para lá, porque meu povo tem um propósito, ele vai passar aqui agora. Então, é lindo pensar que é esse Deus que nós servimos. Esse Deus que é nosso socorro bem presente na tribulação, que é o nosso refúgio e fortaleza, que é a nossa rocha eterna. E os problemas dessa vida, gente, os desafios, eles sempre vão existir. Né? Aquele povo tinha o seu contexto de desafios e de problemas. Hoje, como a Vilma falou, nós, enquanto gentios que foram alcançados pela palavra do Senhor, nós temos dentro do nosso contexto, eu ainda acho o nosso contexto muito tranquilo, né, aqui na América, comparado a outras localidades, a outras regiões de perseguição, eu ainda acho o nosso contexto muito tranquilo. Mas mesmo dentro dessa tranquilidade, nós temos os nossos problemas, as nossas tribulações, as nossas aflições, e o Salmo também vai nos dizer, se achegue àquele que consegue te livrar, clama, e ele inclinará os ouvidos ao seu clamor. É lindo pensar que esse mesmo Deus, ele habitou, ele pediu para que o seu povo fizesse um santuário. Lá, quando a gente vai lendo lá os primeiros livros da Bíblia, Levíticos, e vai evoluindo para Êxodo, a gente vai entendendo que Deus queria estar pertinho do seu povo, habitar no meio do seu povo, mas aí ao longo da história a gente vem ver Jesus vindo e diz assim, olha, eu não vou mais habitar em santuários feitos por mãos humanas, eu quero habitar dentro de vocês. Então, esse nosso refúgio, essa nossa fortaleza, ele é tão pessoal e esse relacionamento pode ser construído de maneira tão íntima, porque ele deliberadamente se fez carne e habitou entre nós para gerar essa proximidade. Então, o que a Vilma diz que, assim, precisamos de fé? Precisamos, porque eu não estou pegando em Jesus agora. Eu não estou tocando nas suas marcas ainda, porque virá aquele dia que a palavra do Senhor diz que nós teremos essa oportunidade. Mas eu posso ter a fé no meio de vários contextos de problemas e tribulações para me lançar nos braços do Senhor. E eu quero terminar lendo um texto que eu acho incrível. Tem um livro escrito por uma escritora norte-americana,
ela não é mais viva. Esse livro chama-se Patriarcas e Profetas, está na página 164. Olha que texto profundo. As maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo seu talento ou educação, pela sua riqueza ou favor dos homens. São as vitórias obtidas na sala de audiência de Deus, quando a fé, cheia de ardor, e a agonia lança a mão do braço do Todo-Poderoso. Então, nós não conseguiremos atingir a plenitude da nossa vida em comunhão com o Senhor, da nossa experiência espiritual e não só religiosa, como a Vilma falou, dependendo de pessoas o tempo inteiro, dependendo dos nossos recursos e da nossa saúde. A gente vai ter esse encontro pessoal com o Senhor quando nós dependermos somente da mão dele. E aí esse é o convite, né, Débora e Vilma, para cada uma das mulheres, dos homens, de cada pessoa que nos assiste. Lance, se jogue nesse rio de dependência nos braços do Senhor e se deleite nesse Deus que nos socorre em todas as circunstâncias, mas principalmente inclina os seus ouvidos na tribulação. Amém. Que Amém? lindo isso. Amém. Nós, assim como os salmistas, passamos por momentos difíceis, por adversidade. As pessoas, elas não precisam ser boas ou más. Todos passam por dificuldades nessa terra. Mas nós temos um diferencial. Nós podemos acreditar, confiar em um Senhor que nos ouve e nos liberta. Ele não impede que eu e você passe por problemas. Às vezes ele até pode impedir, mas ele não impede, na maioria das vezes. Mas ele nos dá a garantia de libertação. Ele nos dá a garantia de que ele vai passar tudo conosco e ele nos livra. E a semana que vem a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Como assim? Todos passam por isso. O que que um bebê, uma criança inofensiva tem a ver com a maldade do mundo? Por que que ela sofre? Por que que eu sofro se eu não fiz nada? A gente vai estudar sobre isso. Tá ficando bem interessante esse nosso estudo aqui do livro dos Salmos. E nós te convidamos. Mas, antes disso, a Fabiola vai fazer uma oração para nós. E eu quero que você fique no seu coração, que você pode confiar. E aqui, como o nosso verso diz, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34, versículo 17. Vamos encerrar esse vídeo com essa mensagem. Vamos orar conosco? Oremos. Maravilhoso Deus, coração se enche de alegria e de gratidão pela oportunidade que nós temos de ter esse contato tão íntimo e tão direto com o Senhor. O mesmo Deus que livrou Israel daquele momento tão desafiador do Egito é o mesmo Deus que está conosco ouvindo a nossa oração nesse momento. Ô Senhor, nós rendemos graças a Ti. A Tua benignidade, a Tua misericórdia, ela nos alcança. E nós pedimos humildemente que o Senhor continue nos abraçando, que esse seu braço poderoso nos alcance no meio das nossas adversidades, das nossas tribulações. Senhor, porque nós somos tão pecadores, somos tão incrédulos às vezes, somos tão pequenos, nós carecemos da atuação do seu Santo Espírito e da sua mão poderosa. Fica conosco, fica com esses momentos que se seguem, essa jornada de estudo da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Até a próxima, pessoal. Esperamos você na próxima semana. Um beijo. Esta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Ouve os olhos.